E aí, galera? Tudo bem? Vamos seguir para o segundo capítulo do nosso livro, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu estava pensando um pouquinho sobre ele ontem e ele falou, né, no objetivo do livro era de mostrar os nossos motivos por trás das nossas decisões, das nossas ações. Sobre em qual contexto? Basicamente sobre o contexto de liderança, o contexto de empresas, para a gente entender, ele traz, não de uma forma tão, digamos que pessoal, né, de desenvolvimento pessoal, mas ele traz um pouquinho mais empresarial, né, num contexto mais empresarial. Por exemplo, já está aqui, já fala, né, no subtítulo, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Então, já dado esse disclaimer, né, esses conteúdos desses vídeos, principalmente sobre esse livro, vai ser voltado um pouquinho mais para as empresas, e ficou muito claro quando ele trouxe todos os exemplos aqui do capítulo 2, eram voltados para estratégias de marketing, para estratégias de empresas, noções empresariais, basicamente voltado para produtos. Então ele começa trazendo no capítulo, que chama Recompensas e Ameaças, são as ameaças de oferecermos o tipo de recompensas que é normalizado oferecer para os nossos clientes. E ele acaba até fazendo um paralelo, né, vinculando os clientes que são sujeitos a N promoções, N manipulações de marketing, que eu vou citar aqui, como viciados, quase que viciados em drogas, né? Porque a cada momento a gente é bombardeado em diferentes tipos de promoções com preço, cashbacks, promoções, né, de coisas de marketing por instigando, né, aspirações que a gente quer alcançar no meio fitness é comum, manipulações baseadas em medo, coisas de seguro, coisas de seguro de carro, de vida, etc. Enfim, ele vai trazer alguns exemplos, a gente vai comentar um a um, brevemente, que eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Só que o primeiro tópico dele aqui é a controvérsia entre manipulações e inspirações. Se a gente tem noção de que estamos inspirando os nossos clientes ou funcionários, ou apenas manipulando eles a tomar aquelas decisões. É aquela coisa, né? A inspiração vem, a pessoa que está inspirada partiu dela, né? Partiu dela tomar alguma decisão. A pessoa que foi manipulada, a decisão não partiu dela, ela só está seguindo o script, ela já está no meio do processo daquela estratégia de marketing que é o que é usado aqui no livro. Então, por exemplo, ele cita até aqui, né? Quando as empresas não sabem ao certo por que seus clientes são clientes, ou seja, por que os clientes estão consumindo as coisas deles, elas tendem a contar com um número muito desproporcional de manipulação para obter aquilo que precisam, ou seja, para conseguir vender aquilo que vende. E o duro que funciona, a manipulação ela funciona, senão não existiria esse número gigantesco de marketing que existem. As pessoas, por diversas maneiras, né, que vai ser citado na frente, elas são manipuladas a consumir aquilo lá, e a empresa ela precisa que os seus produtos sejam vendidos ou que os seus funcionários trabalhem para ela, enfim. Pessoas manipuladas desse jeito, funcionar não quer dizer que está certo, isso já temos como uma régua aqui, né, a gente já sabe disso, só que o problema gera quando você não consegue sair desse jogo, dessa estratégia de jogo. Porque como que você vai saber o que está impulsionando o teu negócio? Se é realmente um produto que você tem que é bom, ou a tua empresa que ela é boa para os seus funcionários, ou é só pelas recompensas que você oferece a elas, né, aos seus funcionários, ou é só pelas estratégias de marketing que você usa? E aí, quando chega em algum momento de crise em que simplesmente o mercado começa a comer um ao outro, o marketing simplesmente não funciona, onde estarão os seus clientes fiéis, né? Que eles não vão procurar a melhor promoção, o melhor preço e simplesmente confiam no teu serviço. Enfim,
Vamos aos pontos, né, que o Simon traz em diferentes tipos de manipulações. Ele traz como manipulação de preço, que isso é muito comum. Poucas pessoas relutam para entrar nesse jogo do preço, né, que é o tal de prostituir o mercado, de você vender um produto, abre o Mercado Livre, você vai ver ali, pesquisa a mesma coisa, vai aparecer, pesquisa uma coisa, vai aparecer a mesma coisa com 2, 3 reais de diferença nos primeiros e depois começa a aparecer mais discrepâncias de preço. Ou seja, você não tem diferença no produto. A única coisa que você está lutando é por preço. E alguns poucos conseguem entregar digamos que algum diferencial no atendimento ao consumidor. Mas que às vezes poucas pessoas buscam isso, né? Valorizam isso. Elas só vão valorizar quando precisam, quando tem algum problema com o produto. O preço, a manipulação de preço é altamente eficaz. A gente vê aí agora na Black Friday o tanto que movimenta. Significa que é real? Não. E o problema de você ficar trazendo com manipulações com base em preço, até quando isso é sustentável, né? Tipo, que é a grande pergunta de quanto que você está disposto a pagar pelo dinheiro que você ganha. Ou seja, você quer reduzir quanto a tua margem, quer bater o mercado quanto para você poder ter algum mínimo de lucro ali. E às vezes, muitas das vezes, isso no longo prazo não vai se sustentar, né? Porque você acaba criando aquele tipo de consumidor que está sempre em busca de um preço mais baixo, não está nem aí com a marca. No caso contrário, né? O funcionário que está sempre em busca de salário e não está nem aí com perspectiva de carreira, com ambiente, né, de trabalho, equipe, e aí se alguém oferece algum salário melhor, se você não tem nenhum outro diferencial, é apenas o preço, né, tanto para mais quanto no salário, quanto para menos no caso de venda, você não tem nenhum diferencial, esse cara é muito volátil. E aí que está o perigo que o Simon traz, de que a maior parte das empresas elas estão tomando decisões com base em um conjunto incompleto ou pior, né? Completamente falho de suposições sobre o que está impulsionando o teu negócio. Às vezes a tua venda, né, o teu revenue, teu fluxo de caixa está muito alto, né? E a tua receita está muito alta, porque você está praticando um monte dessas manipulações, só que você não está inspirando a pessoa a consumir ou a contribuir para o teu negócio, né? Então, promoções, preços, né? Preços e promoções é o que ele traz aqui como dois dos tópicos, né, de manipulações. Sobre promoções em específico, ele já inclui aqui uma espécie de cashback. Aqui ele compre um, leve dois. Só que e eu não descobri isso, aqui foi novo para mim, que já tem duas métricas, né, dois termos que eles chamam de breakage e slippage, que são as técnicas de dificultar com que a pessoa usufrua daquela promoção. Então, antigamente você tinha que recortar código de barra e mandar por correio, etc. E as letrinhas miúdas, enfim, as letrinhas miúdas são feitas para dificultar de você usufruir dos benefícios dessas promoções. E aí as pessoas que estão pensando, que acham que as empresas pensam em fazer promoções para o bem do consumidor, na verdade elas estão pensando em como que a gente vai garantir que existe uma parcela de pessoas que não usufruem, que não vão conseguir usar o cupom, que não vão conseguir fazer o redeem, né, que não vão conseguir usufruir das promoções para compensar aquelas que pagam. Então, esse tem um grande problema. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque a bateria está acabando, então preciso trocar. É aquela coisa, né? Suposições erradas. Eu achei que ia ter bateria pro vídeo todo e não teve. Calma aí. Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre promoções e preço, e essas são manipulações um pouquinho mais concretas. Ele fala de manipulações aqui que são mais emocionais, que baseadas no medo, manipulações baseadas em aspirações e tem por pressão de grupo social.
A Por Medo e Aspirações, na verdade, elas têm um funcionamento oposto um do outro, que ele até fala, se o medo nos motiva a nos afastar de algo terrível, as mensagens que evocam aspirações criam uma tentação por algo desejável. Então, manipulações por medo, às vezes podem ser educacionais, né? Da campanhas anti-tabagismo, se beber não dirige, se mostra algo terrível que pode acontecer se você fizer algo, ou ele mostra assim, olha, faça isso para prevenir que algo terrível aconteça, né? Pode dar alternativa ou simplesmente pode mostrar a causa e consequência, essa consequência sendo horrível. E aí aspirações pode ser a mesma coisa, né? Você pode mostrar uma causa boa, tipo um comportamento bom para te levar a algo que você deseja. E é muito usado também no meio fit, né? Às vezes tem uma pessoa lá com uma estética que você gostaria de alcançar, oferecendo um meio, às vezes um produto, que na maioria das vezes vai ser, digamos, não tão sólido assim, e às vezes sim, é um comportamento, é um estilo de vida, enfim. Existem essas manipulações em que ou te aproxima ou te afasta de algo, mas todos com o mesmo fim de você consumir aquele meio, né, de fazer aquilo lá. Existem também as pressões de grupo social, em que, por exemplo, né, especialistas usam e recomendam desse creme dental, né, essa pasta de dente e tal. E às vezes nem usam, enfim, é muito comum hoje usar tudo isso junto. Então, que até que criou o Fear of Missing Out, né? As pessoas instigando isso. Então você tem um monte de pessoas falando que se você perder essa oportunidade, você não vai conseguir alcançar um objetivo. Isso é muito comum no meio financeiro, até mesmo no marketing digital. Tem lá uma pessoa vendendo um curso que falam que tem tantas mil pessoas já mudaram de vida fazendo isso. E aí você olha, pô, eu tô querendo mudar de vida. Esse tanto de pessoas conseguiram. Então, tipo, fazendo isso aqui, vai lá e compra. Ou o marketing que as pessoas chegam e falam, pô, você não quer ficar preso no seu emprego, não ter tempo para nada, e aí oferece uma alternativa para que aquilo lá não aconteça. Enfim, todos esses gatilhos, essas motivações, de novo, são muito fortes, só elas funcionam, mas aquela coisa, não é porque funciona que é o correto. Existem também coisas de novidade, ele traz aqui um ponto de novidade, trazendo o exemplo da Razr, do Motorola V3, né? A gente lembra como que eles foram sucesso de venda, mas logo depois sumiu. Ou seja, você veiculando alguma coisa que se julga novo, ele é novo até parecer algo novo mais recente, né? Algo diferente, que entra com uma campanha mais forte, entra com algo mirando essas pessoas que gostam do novo, e aí você fica para trás. Ou seja, o Simon ele mostra que essas manipulações funcionam, mas elas funcionam para quê? Para gerar uma transação. Ou seja, você está manipulando a pessoa para ter um resultado ali no curto prazo. Você não consegue manter essa pessoa sem recurso de marketing, sem propaganda, no longo prazo, porque você só vai ter uma campanha, sei lá, recurso para uma pouca campanha. E se aquilo lá não funcionar, você acabou seu recurso. Essas manipulações funcionam para quem tem bastante recurso para ficar girando aquilo lá no longo prazo. E aí isso vai gerar um problema que lá na frente eu vou comentar, que é como se fosse o vício que você causou nas pessoas, a tua própria empresa vai ficar viciada nisso. E pior ainda, ela vai ficar pautada nesses resultados. E aí ele fala até em um momento que essas manipulações, elas são capazes de impulsionar uma venda, só que elas não criam fidelidade. As manipulações também podem ajudar um candidato a ser eleito, só que elas não criam fundamento para a liderança. E a liderança, ela exige que as pessoas fiquem com você nos bons e nos maus momentos.
A liderança é a capacidade de mobilizar pessoas não apenas para um único evento, mas por muitos anos. Ou seja, se você é líder no mercado, não importa o que você faz, você pode errar algumas vezes, só que os clientes vão continuar consumindo de você. Se você é um líder na política, você pode, um bom líder, não estou falando bom de valor, mas se você conseguiu liderar muitas pessoas, causar esse instinto de liderança, você pode fazer algumas coisas erradas que as pessoas vão continuar te defendendo e te seguindo. Enfim, esse é o poder que ele traz em volta da manipulação, que causam transações de curto prazo, e a liderança que te possibilita transações a longo prazo, ou seja, interações de longo prazo, algo mais sustentável, que você não está dependente de apenas um recurso. Ele trouxe um exemplo legal, que as manipulações levam a transações e não fidelidade. Ele trouxe uma empresa que chamava My Golden Envelope, não sei, My Golden Envelope, isso.com, era um site que eles compravam ouro, que o comercial simples na TV falava: basta mandar pelo correio sua joia de ouro antiga junto com o envelope pré-pago extra e com o seguro. Né? Já tem o seguro pago e nós lhe enviaremos um cheque no valor do ouro em apenas 2 dias. Aí eles entenderam que que os clientes deles eram só de uma transação. Eles juntavam a joia antiga que eles tinham e caso só tivesse essa joia, não ia ser mais vendido. E a partir do momento que eles entenderam que eles só precisavam de uma transação, eles não precisavam manipular de preço, fazer promoções e tudo mais. Eles precisavam focar com que essa transação fosse a melhor possível. Então eles focavam nessa transação, nessa única experiência de venda, né? Se a pessoa fosse adquirir um outro serviço depois, ela precisava garantir que ela fosse melhor que esse outro serviço. Então eles se deram conta de que não precisavam investir em ações que fidelizavam o cliente, fazer promoções de fidelizações, gamificações, cashback, essas coisas, não. Eles só precisam dar um impulso a uma transação e o negócio ficou mais eficiente e lucrativo. Ou seja, para transações que acontecem em média uma vez, as recompensas são o melhor caminho para provocar o comportamento desejável, ou seja, a venda, o produto, o valor, né, que ele conseguiu, a recompensa causada por isso. Aí ele fala que as manipulações são uma estratégia perfeitamente válida para impulsionar uma transação ou qualquer comportamento que seja requisitado só uma vez ou em raras ocasiões. A My Golden Envelope, eles manipulavam o usuário, o cliente, né, comparando serviços, para uma transação. Isso funciona, isso é eficaz, beleza. Agora, se eles precisassem vender de formas diferentes, seria uma situação completamente distinta. Ou seja, em qualquer situação, que o Simon fala, em qualquer situação na qual uma pessoa ou uma empresa queira mais do que uma única transação, se houver esperança de relacionamento fiel e duradouro, manipulações não ajudam. Um político só quer seu voto, por exemplo, ou ele quer que você apoia e dê fidelidade para ele por toda a vida. Então são técnicas que a gente para pensar um pouquinho antes, na origem, e aí entende quais são as melhores estratégias. A partir daí ele traz, né, o ponto. Só porque funciona não quer dizer que é o certo. Ou seja, as manipulações, elas funcionam, só que não são duradouras. O certo ele traz nisso, no ponto de vista de fidelizar quando precisa ser fidelizado. E esse é a grande perspectiva, né? Quando ele está falando de fidelidade aqui no meio de empresas, né? Líderes, você criar o instinto de liderança, você está querendo fidelidade das pessoas. E aí nas empresas, no mundo empresarial, o fato por si só cria uma pressão de grupo sistêmica, quando você fica manipulando as pessoas. E aí tem ironia perfeita, porque os manipuladores, eles pegam o resultado, e aí esses resultados manipulam os manipuladores a achar que aquilo lá é o correto. E aí eu faço o link com o primeiro vídeo.
a suposição de que aquilo lá é o certo, de que, pô, eu tô vendendo mais e eu preciso vender mais, eu supus que pro negócio dar certo eu só preciso vender. Quando eu não estou fidelizando, quando às vezes, numa situação, pro negócio dar certo, eu preciso fidelizar o meu cliente. E aí se eu tô fazendo a venda, tá funcionando. A venda aconteceria se eu estivesse fidelizando também. Só que eu tô fazendo pela forma errada. E aí é isso que ele mostra. De que hoje a manipulação virou meio que uma norma, né? Ficou normal essas campanhas de marketing. Só que isso traz um grande perigo, né? Em situações de crise, se você não tem uma pessoa fidelizada que era para ser fidelizada, a pessoa vai te abandonar e o teu negócio vai por terra, digamos que os teus colaboradores vão por terra. Todas essas manipulações geram resultados de curto prazo, onde você deveria estar olhando para o longo prazo. E aí ele mostra a alternativa, que vai ficar para o outro capítulo, que é justamente onde ele entra no porquê, o como e o que, né? E o porquê chama de círculo dourado, e aí o porquê sendo o centro, né? Ou seja, todas as coisas estão partindo do porquê. Beleza? Ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, porque realmente foi um capítulo cheio de exemplos e linkando bastante conceitos. Ele trouxe alguns exemplos também mostrando, né, como que essa roda girou e causou um grande impacto negativo, que foi a crise de 2008, né, sobre o coisa do crédito. Todo mundo estava oferecendo crédito, conseguindo fazer a venda, então estava sendo positivo, porque conseguia fazer uma venda, né, os bancos, as casas e tudo mais, só que sob uma premissa errada, né, uma premissa tanto quanto prejudicial. O falso fluxo de empréstimos incentivou compradores de imóveis a comprar mais do que poderiam, e aí manipulou e depois caiu tudo por terra. Ou seja, no longo prazo as coisas negativas elas surgem. Enfim, lerei o próximo também tem muito, a expectativa é grande para o próximo capítulo, e aí eu trago isso para vocês. Peço um pouquinho de paciência, deixei um like aí em sinal de paciência para vocês, porque eu vou melhorando. A ideia é que ao final desse livro eu consiga transmitir, sintetizar tudo de uma forma mais clara e objetiva para vocês. Então, como eu sempre falo, isso aqui é só um processo, o melhor está por vir. Valeu, bom sábado.